Gente, nesse curso nós estudamos as portas lógicas e os circuitos combinacionais. E nós vemos que nós podemos prever o comportamento dos circuitos combinacionais por meio da parametrização das tabelas verdade que esses circuitos desempenham. Porém, será que nós não conseguiríamos realizar a mesma atividade que um determinado circuito lógico desempenha utilizando menos portas lógicas? Ou até mesmo, será que por meio da tabela verdade encontrada em um circuito combinacional, nós não conseguiríamos encontrar um outro circuito que desempenhasse a mesma atividade utilizando menos portas lógicas? É isso que nós iremos ver nessa aula de hoje. Em termos práticos, vejamos como se dá a simplificação de circuitos lógicos. Vejamos esses dois circuitos lógicos aqui exemplificados. Nesse primeiro circuito, nós temos a expressão booleana x1, que é a saída, é igual a b em C, ou a em C negado, ou b. Já nesse segundo circuito lógico, nós temos a expressão booleana x2 é igual a b ou a em C negado. Nós vemos que esse primeiro circuito lógico é evidentemente mais complexo do que esse segundo circuito lógico. Isso se dá devido ao maior número de portas lógicas que ele apresenta com relação ao segundo. Então, vejamos como se dá, em termos práticos, a operacionalização desses dois circuitos. Para tal, vamos verificar em termos práticos a tabela verdade de ambos os circuitos. Aqui eu tenho as entradas A, B e C e as saídas. No primeiro circuito, eu tenho A, B e C e a saída x1, e as correspondentes para o segundo circuito lógico, A1, B1, C1 e a saída correspondente, x2. Vamos avaliar a primeira possibilidade. Na primeira possibilidade, A, B e C apresentam nível lógico zero e a saída também apresenta nível lógico zero. Isso já pode ser confirmado pela condição vigente dos dois circuitos. A, B e C se encontram com nível lógico zero e a saída x1 permanece apagada, o que confirma essa primeira possibilidade. Já para o segundo circuito, a possibilidade também é confirmada. Vejamos a segunda possibilidade. Agora, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1. A saída permanece com nível lógico 0. Vejamos para os circuitos. Acionei a saída C e a saída C1 do segundo circuito. Ambas permanecem com a saída com nível lógico 0, o que confirma a tabela verdade. Vejamos a próxima possibilidade. Agora, a saída B apresenta nível lógico 1 e A e C apresentam nível lógico 0. Vamos fazer essa possibilidade nos nossos circuitos. Então, tanto para o primeiro circuito quanto para o segundo circuito, a saída comutou para o nível lógico 1, assim como a tabela verdade pré-definida. Vejamos agora a próxima possibilidade. Agora, B e C apresentam nível lógico 1 e A apresenta nível lógico 0. A saída permanecendo com nível lógico 1. Vejamos. Aqui confirmamos que a saída permaneceu em nível lógico 1. Vejamos a próxima possibilidade. Agora, A apresenta nível lógico 1, B apresenta nível lógico 0 e C apresenta nível lógico 0. A saída apresentando o valor 1. Vamos fazer em ambos os circuitos. A igual a 1,
B igual a 0, C igual a 0. Para o primeiro circuito, a saída foi 1. E para o segundo circuito, a saída também foi 1 para esta possibilidade. Vejamos a próxima. Agora, A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1, a saída é 0. Então, vamos tornar 1 aqui, 1 aqui. A saída de ambos os circuitos se tornou 0. Por fim, a última possibilidade, não, a penúltima possibilidade, onde A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, a saída é 1. Então, vejamos. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0. Para o primeiro circuito, a saída é 1. Assim como para o segundo circuito, a saída também é 1. Por fim, a última possibilidade, em que todas as entradas são 1. No caso da tabela verdade, a saída é 1. Vejamos como se comportarão os dois circuitos lógicos. Aqui no primeiro, a saída permaneceu 1. E no segundo circuito, a saída também é 1. O que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que, apesar desse primeiro circuito ele apresentar um grau de complexidade e um número de portas lógicas maior, ele apresenta o mesmo comportamento que esse segundo circuito aqui, que é bem mais simples. Então, vejamos, existe alguma metodologia, existe alguma técnica que a gente possa utilizar para, a partir de um circuito qualquer, eu conseguir obter um circuito lógico equivalente, só que com menos portas lógicas que o anterior? Possivelmente sim. Isso não irá, obviamente, ocorrer para todos os circuitos lógicos, só que existem circuitos que podem sim ser simplificados. E qual é a metodologia que nós iremos utilizar para sair de um circuito mais complexo e chegar num circuito mais simples? Seria o método do mapa de Carnot, que nós iremos ver nessa aula. Então, pessoal, como vocês viram, a gente pode ter aí, para uma mesma tabela verdade, diferentes circuitos. E daí, o que é que acontece? Acontece que, se nós tivermos uma tabela verdade, o ideal é que nós façamos a simplificação para encontrar o circuito mais simplificado, ou seja, aquele circuito que detenha menos portas lógicas e que execute a mesma tarefa. Então, um dos métodos de simplificação de circuito é exatamente o método utilizando o mapa de Carnot. A gente pode simplificar circuitos lógicos também por meio da utilização de manipulação algébrica, porém, o método mais fácil e mais tradicional é a simplificação por meio do método do mapa de Carnot. Então, vamos ver esse exemplo que a gente acabou de observar. Vamos ver como é que ocorre essa simplificação. Olha aqui, aquela função x1, ela é dada por b em C, ou a em C negado, ou b. Então, essa é a função que a gente tinha. E daí eu quero encontrar uma simplificação dela, uma função mais simples e que execute a mesma tarefa. O que é que a gente tem que fazer? Olha, sempre que a gente tem uma função a priori, a primeira coisa que a gente deve fazer é construir a tabela verdade para essa função. Então, vamos lá. Como a gente aprendeu lá, né, em circuitos combinacionais, a gente cria aí a tabela de possibilidade com A e B e C, que são as entradas, e a gente inicia a construir as colunas. Olha, eu quero construir esse termo aqui, A em C negado. Então, inicialmente, eu construo o C negado, que é exatamente o oposto de C, né? Daí, eu construí o C negado. E, então, eu vou fazer a relação A em C negado. Então, olha, vê só.
0 AND 1 é 0, 0 AND 0, 0, 0 AND 1, 0, 0 AND 1, 0. 0 AND 0, perdão, 0. Agora, 1 AND 1, 1, 0 AND 1, 0, 1 AND 1, 1, 0 AND 1, 0. Então, a gente fica com essa coluna. E daí, pessoal, a gente vai fazer agora o termo B AND C, ó. B AND C. Aqui, B, 0 AND 0, 0, 0 AND 1, 0, 1 AND 0, 0, 1 AND 1, 1 aqui. 0 AND 0, 0, 0 AND 1, 0, 1 AND 0, 0, 1 AND 1, 1, novamente. Então, a gente fica com essa coluna. Olha, como é esse termo B AND C, ou A AND C negado, ou B, eu vou repetir o B aqui só para ficar mais fácil. Então, vamos fazer a operação ou entre os três, olha. 0 ou 0 ou 0, 0. 0 ou 0 ou 0, 0. Aqui, 1 ou 0 ou 0, 1. 1 ou 1 ou 0, 1. 1 ou 0 ou 0, 1. Aqui, todo mundo 0, 0. 1 ou 1 ou 0, 1. 0 ou 1 ou 1, 0. É 1. Então, a gente concluiu, né, aí a nossa tabela verdade. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é exatamente eu construir um mapa de Carnot para essas saídas, olha, que eu acabei de obter aqui. Então, eu vou construir um mapa de Carnot. Vamos lá. Está aqui o mapa que a gente já conhece. E como vocês sabem, eu sempre indico da gente posicionar primeiro os valores 1. Só que, se você perceber, tem menos 0, ó, só tem 3 zeros. E o resto tudo é 1, então fica mais fácil eu posicionar os zeros. Ó. Aqui, 0, 0, 0 será 0, ó lá. 0, 0, 1 será 0 também, ó, aqui, ó. E esse último 0 aqui, ele está em 1, 0, 1. Ó, 1, 0, 1, vamos vir para cá, ó, 0. E o restante dos termos é tudo 1. Olha aí. E agora o que é que a gente faz? A gente cria os grupos, né? Cria os grupos para formar a saída. Olha, se você ver, eu tenho 4 juntinhos aqui, já vai dar um grupo de 4. Eu tenho um isolado aqui. Só que a gente sabe que esse lado faz fronteira com esse. Então, eu posso fazer um grupo de 2 entre esse e esse, ó. Aí, esse grupo de 2. Esse grupo de 2 ficaria como? Se você ver, o A não varia, ó. O A aqui vale 1, o A aqui vale 1. O B varia, 0 para 1, cancela. O C não varia, ó. C é 0, C é 0 para esse, C é 0 para esse. Então, como é que fica esse grupo aqui, ó? Ele vai ficar A AND C negado, esses dois aqui. E o outro grupo é esse vermelho. Esse vermelho aqui, a gente vê que o A varia, ó, de 0 para 1. O C varia, que é o segundo aqui, ó, de 1 para 0. O B não varia, ó, é só B. Então, o grupo vermelho aqui é só o B, B igual a 1. Então, como é que fica a saída? S é igual a AND C negado, que é esse primeiro grupo verde, ou B, que é o grupo vermelho. Olha aí, a gente achou exatamente aquele circuito que eu acabei de exemplificar para vocês. Gente, vamos para esse outro exemplo, então. Vocês estão vendo aqui esse circuito, né? W igual a AND B AND C, ou A AND B negado AND C, ou A negado. Então, vamos lá construir esse circuito. Inicialmente, a mesma coisa. Vamos construir a tabela verdade. E vamos começar a adicionar, né? Olha, eu vou criar esse B negado porque eu quero construir esse termo aqui, ó, A AND B negado AND C.
Então, vamos lá. B negado inverso de B, 0, 0, 1, 0, 0, 1, fica 1, 0, 0, 1, 0, 0. Agora, a n de B negado n de C, se vocês olharem, vai ter só um valor 1 aqui, ó, que é exatamente aqui, ó, A igual a 1, C igual a 1, B negado igual a 1. Então, nesse ponto, a gente vai ter a saída 1. Daqui até aqui vai ser 0, porque o AND, o A é tudo 0. Aqui o B é 0, aqui, ó, o A é 1, porém o B negado é 1 e o C é 0, então 0. Aqui tudo 1. Aqui o A é 1, o C é 0, o B negado é 0. E aqui o A é 1, o C é 1, o B negado é 1. Então essa tabela é verdade para A, N de B negado, N de C. Agora vamos para o outro, ó, A, N de B, N de C, olha. A N de B, N de C vai ser 1 só quando os três são 1, que é aqui no final. O resto tudo é 0. E aqui eu vou colocar o A negado, né, que falta, que é justamente o oposto de A. Ó. Vai ficar 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Então, ó, 4 uns, 4 zeros. E agora basta eu fazer a solução. Olha, se vocês olharem, até aqui é tudo 1. Então, 1 ou qualquer coisa é 1. Então, a solução vai ser 1. Nesse ponto aqui, os três são 0, 0 ou 0 ou 0. Então, vai ser 0. Aqui, A, N de B negado, N de C é 1. Então, a solução da U vai ser 1. Aqui todo mundo é 0, vai ser 0. E aqui o A, N de B, N de C é 1, vai ser 1. Vamos lá. Novamente, qual é o próximo passo? O próximo passo é exatamente construir a tabela verdade. Se vocês virem, eu só tenho 2 zeros aqui, então é interessante eu iniciar implementando os zeros também, ó. Esse zero ele fica na posição A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. Ó. A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. Aqui já fica o quê? Ó? Um zero. E o outro zero? O outro zero, não, perdão. Esse daqui fica A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, é 0. E aqui, ó, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, também é 0. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, também é 0. E o resto é tudo 1. Olha aí, tudo 1. Dá para eu formar grupos? Dá. Quais são os maiores grupos que eu consigo? Eu consigo fazer esse todo de 4, um grupo de 4 aqui, ó. Eu consigo fazer outro grupo de 4 incorporando esses 4 do meio aqui, ó. Então, ó, um dos grupos aí. Esse grupo fica o quê? Se vocês olharem, B e C vão estar sempre variando aqui, ó. O B daqui, o C daqui era 0, virou 1. O B aqui é 0, aqui é 1. Então, B e C varia, só quem não varia é o A. O A vale sempre quanto? 0, então é A negado, não é isso? A negado. E o outro grupo, como eu falei, é esse daqui, né? Esse daqui do centro. E aí, olha, se vocês verem, A ele está mudando, o B ele muda daqui de 0 para 1 e o C não muda, ó, não muda de forma nenhuma. Então, como é que fica a solução desse grupo aqui, né? A solução do grupo, ela vai ser o C igual a 1. Então, eu tenho dois grupos. Um dos grupos é o A negado e o outro grupo é o C, que é igual a 1. Então, como é que fica a solução? A solução fica A negado ou C. Vejam como essa solução é muito mais simples do que essa inicial que nós tínhamos aqui, não é isso? Então, vejam que a gente simplifica de maneira significativa o circuito lógico por meio da utilização do mapa de Carnot. Então, pessoal, por fim, vamos ver aí se fossem 4 variáveis. Olha a função. Essa função
é tal que ela é dada pela função A ou C ou D negado. Então vamos ver como é que a gente simplificaria. A metodologia é exatamente a mesma, olha. Eu vou ter aí, só que agora com 4 variáveis, a tabela verdade dela. Em seguida eu vou fazer, olha, A ou C, e daí eu poderia fazer direto A ou C ou D e negar, mas aí eu fiz A ou C, depois eu fiz o ou com o D, né? A ou C ou D, tá aqui a tabela verdade, vocês podem conferir aí, parar o vídeo e conferir. Logo em seguida eu fiz a saída, que é A ou C ou D negado, e daí a gente vai ter só esses dois uns, o restante é tudo zero, ó. Daí eu estou aqui com um mapa de Carnot de 4 variáveis, coloquei um dos uns aqui, ó, que é o ponto 0, 0, 0, 0, e o outro 1 é aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 1 está aqui, 0, 0 está aqui, então eu vou ter o outro 1, o restante das variáveis aí são todas 0, e aí eu formei meu grupo, né? E nesse grupo, se você ver, o A ele permanece em 0, ó, 0, 0. O B variou, ele sai fora. O C e o D também permanecem em 0. Então, é A igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0. Então, eu vou ter a saída aí, ó. S é igual a negado e C negado e D negado. O circuito lógico correspondente ficaria dessa forma, né? A passa por uma porta NOT, e C negado e D negado. Está aí o meu circuito simplificado para a expressão lógica em questão.